Oi galera, aqui é a professora Jaque, mais uma aula de arte e nós vamos dar continuidade ao tema amor e dança. Então, como a gente já viu, a gente falou sobre a dança, sobre o padedê. Quem lembra aí que o padedê é uma dança feita em casal, característica do estilo balé clássico, né? Normalmente ele é entre um homem e uma mulher, porque é característica do balé clássico do período romântico, tá? Então era a dança dos apaixonados, a gente falou sobre o grupo corpo, falamos sobre um espetáculo, né? Lecuona, que é um espetáculo que é uma homenagem a um compositor muito famoso cubano. A gente falou sobre a indústria cultural, falamos sobre o samba, até fiz uma dancinha, como não, para falar sobre o samba. A gente falou sobre essa variação do samba, essas características que ele teve a origem das danças vindas da África. A palavra significa umbigada, que era um movimento de dançarinos no centro. A gente falou sobre esse tipo de dança. Também aqui sobre essas variações do samba. E para dar continuidade, como a gente apresentou anteriormente, existem diversas definições e variações do samba, que com certeza a gente já viu. Então a gente vê lá no carnaval, a gente vê em festas. O samba ele passou por uma série de evoluções, né? Desde quando ele surgiu lá atrás até a atualidade. A gente falou dos três estados que ele é mais forte, né? Que é a Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, que de fato tem, na verdade, feriados, tudo voltado inclusive para essa cultura, né, para o samba. Mesmo que seja lá então no carnaval, na TV, todo mundo já viu um pouquinho de samba. É uma dança que normalmente é agitada, com passos específicos, que resultam movimentos de pés, do corpo, em uma rebolada frenética, por assim dizer. Então, são movimentos rápidos. Nem todo mundo, não é porque você nasceu no Brasil que você sabe sambar, né? Não é uma característica de todo mundo. Então, eu mesma também não posso dizer assim, eu sei sambar. Não sei sambar muito. Na teoria, a gente sabe como funciona, um pé para frente, um pé para o lado, mas na prática nem todo mundo dança tão bem assim, né? Mas é uma dança agitada que envolve o corpo. A origem do samba é folclórica, né? Mas essa forma musical passou a fazer parte da MPB, que é a música popular brasileira, há muito tempo. Atualmente o samba é mesclado a outras formas de dança e música. Então existem essas junções, né? O samba pagode, que é bem comum, na atualidade a gente ouve bastante, a indústria da música tem bastante. Tem o samba funk e tem também o samba rock, que é bem mais antigo também. É um tipo de dança, entre outros. Então criam músicas conforme o gosto da maioria para vender cada vez mais, né? Então essa indústria aborda essa necessidade do público em geral, né? O popular e a indústria cultural. Estamos acostumados a ouvir contos de fadas na infância. Muitos ouviram esses contos dos pais antes de dormir ou assistiram a adaptações, principalmente as animações da Disney, em que a mocinha encontra seu príncipe encantado e vive uma linda história de amor, felizes para sempre. Um dos aspectos mais interessantes dos contos de fadas é como os finais das histórias que conhecemos são diferentes dos antigos. Por exemplo, a história da Bela e a Fera foi criada no século XVIII pela escritora francesa Gabrielle Suzanne Bourbat, a Dama de Villeneuve, e depois de décadas foi modificado por outra autora francesa, Jeanne-Marie Le Prince de Belmont, que além de alterar o conto, o resumiu. Essa obra já foi adaptada várias vezes para o cinema, o balé e o teatro. Então, lembra que eu comentei com vocês que tem algumas histórias que são que elas são ícones, né? No balé clássico. A Bela e a Fera é uma dessas
dessas histórias que se transformou em um balé clássico. Então ela era dançada do começo ao fim. Só tinha a música, né? A música foi composta exatamente para esse balé, para essa história, e a gente contava essa história através dos movimentos. Então tinha o pas de deux, tinha o momento que a Bela vai passear lá na floresta, encontra o roseral, bem igualzinho à história que a gente conhece, porém ela é dançada, ela não é, né, contada ou cantada, né? Essa obra foi adaptada várias vezes para o cinema, balé e teatro, porém a mais conhecida é a adaptação da Disney, que foi lançada em 1991. Então essa é que a gente conhece mais, que todo mundo já assistiu. Tem até um filme, né, bem atual, se eu não me engano, 2016, que foi lançado A Bela e a Fera, o filme, né? A animação fez tanto sucesso que foi indicada ao Oscar de melhor filme, ganhando as estatuetas de melhor trilha sonora e melhor canção original. A Fera, dentro do roteiro, perdeu praticamente toda a humanidade, tornando-se bastante animalizado. Então, no desenho, ele não tem nenhuma característica assim humana, vamos por assim dizer, além de ficar em pé, né, de estar em pé. O resto das características, ele é todo animal. Ele tem garras, pelos, presas, né? Entretanto, o contato com a Bela é responsável por uma drástica virada na trama de personagens, fazendo-o mudar e perceber que dentro de si ainda há uma humanidade. Todo esse enredo, tanto em formato de filme quanto de teatro ou conto de fadas, é um dos mais emocionantes e famosos pas de deux casais da história. Lembra que a gente comentou? Então existe uma dança que acontece, é uma valsa, né? Então no teatro, no musical, é uma valsa que acontece entre um homem e a mulher, entre a Bela e a Fera, que ficou famosíssimo, e a música é muito famosa. Sendo o ato da Bela e a Fera dançando um dos mais marcantes momentos do cinema mundial, pois é com a arte da dança que a fera tem seu lado humano resgatado. Ai, que lindo, isso é muito legal. Olha só a imagem, essa daqui é uma representação no teatro, né? A Bela e a Fera no teatro. A dança teatral. A dança no teatro, ela chegou também junto com a música no teatro em relação aos musicais, né? Então a dança no teatro, além do espaço que a gente já conhece, né, de assistir espetáculos de danças variadas, hip hop, jazz, o balé clássico, inclusive o balé clássico, ele é muito forte dentro do teatro, né? Uma dança muito característica no teatro, né? As origens do balé, como conhecemos, hoje são do século XV, época da Alta Renascença, com a elite italiana. Na verdade, tem algumas, não que a gente vá se aprofundar muito sobre a história da dança e tudo mais, mas existem lá a dança na Rússia, a dança na Itália, na Inglaterra, que são muito fortes, né? São esses braços do balé clássico, né? Do surgimento do balé clássico. Então eles são bem fortes e a gente vai falar aqui principalmente na Itália. A linguagem expressiva dele surgiu inspirada em apresentações de pantomima, estilo teatral em que atores se expressam por meio de gestos com o uso de falas. Então, no balé, quando a gente lá nessa época, no século XV, a gente queria expressar alguma coisa, a gente usava alguns gestuais, como por exemplo, lá vem a dama, olha. Então tinha muitos movimentos com os braços bem amplos, né? Então eles faziam isso para que o público em geral, que não era pouco, era muito público, conseguisse visualizar, né, esses movimentos e entender que estava sendo contada uma historinha. Além disso, o balé tem a finalidade de celebrar acontecimentos e ocasiões especiais. Então, nas histórias, vou citar um exemplo para vocês de uma história de balé clássico que é bem completa, que tem muita informação, a Bela Adormecida. A Bela Adormecida tem desde o nascimento da princesa Aurora até o casamento dela. Então,
pensa em todo esse decorrer. Vocês conhecem a história da Bela Adormecida? Ela vai lá, ela nasce, tem o batizado, uma fada não é convidada, daí essa fada amaldiçoa a princesa, diz que com 15 anos ela vai furar o dedo numa roca e vai dormir eternamente. Então, tudo isso é contado no balé, em 3 atos. Imagina, gente, é muita coisa. Então, para expressar. Então, eles usavam vários tempos, né, desse balé para contando essa história através de... Não dava para ser só dança, então tinha que ter um gestual também para simbolizar esse tempo, né, essa ocasião. Então tinha lá o nascimento, que era o batizado, daí tinha a festa de 15 anos, que ficou famosíssima, né, eu acredito que seja bem por essa época que ficou muito forte essa ideia de comemorar os 15 anos como uma princesa, e depois o casamento também dela, né, porque depois que o príncipe beijou, tem que casar. Alguns acontecimentos históricos foram determinantes para que o balé fosse ainda mais difundido e aperfeiçoado pelos estilos burguesas italianas. A seguir, tem um textinho aqui, ó, bem tranquilinho, que dá pra gente fazer uma leitura. Em 1581, na corte de Henrique III, Baldassaro de Belgiojoso, cujo nome foi mudado para Baltazar de Belgiojoso, piorou, né? Belgiojoso, realizou o balé Comunique de la Reine, encomendado por Catarina de Medici, para festejar o casamento de sua irmã, Marguerite de Lorraine, com o duque Josué. Acredito que seja isso. Cerca de 10 mil convidados assistiram ao espetáculo, que durou cerca de 5 a 6 horas e custou a bagatela de 3.600 francos. Mixaria, né? Na época. Então, nomes muito difíceis, mas um marco ali que ficou bem evidente essa ideia de muito público, né? E de que a expressividade era necessária. Esse acontecimento foi fundamental para que outras cortes aderissem o estilo como dança, esse estilo como dança oficial da elite. Então o balé clássico, ele era elitizado muito, até pouco tempo ele também era muito elitizado, na verdade, porque demorou para as pessoas quererem se integrar, né, a esse estilo, a querer apreciar, né? Muitos dançarinos profissionais foram contratados para ensinar a dança aos amadores e o balé começou a se espalhar pela Europa. No século XVII, o rei da França, Luís XIV, criou a Academia Real de Dança, dando mais um passo importante para a consolidação do balé, que passou das apresentações em celebrações para grandes espetáculos em teatros. Perceba que a dança foi criada para ser vista do alto. Então, olha, aqui nessa imagem é possível ver aqui, ó, o rei Luís XIV, né? É que aqui está em preto e branco, mas essa roupinha dele, ele foi chamado de Rei Sol, porque a roupinha dele era toda douradinha. Aqui está no preto e branco, mas ele estava no dia dessa apresentação, na corte ali, ó, nesse teatro gigantesco, ele apresentou no meio e tinha aqui, ó, várias pessoas em diversos alturas, né? Que são os palanquetes dentro do teatro, tá? A coreografia apresentava evoluções baseadas em formas geométricas e até mesmo formando letras. Os figurinos e os adereços também eram ricamente detalhados e colaboravam com o visual luxuoso da apresentação. A princípio, o estilo destinava somente aos homens. Então, quando o balé surgiu, ali, olha aí, gente, aquele pensamento preconceituoso. Quando o balé surgiu, ele era só para homens. Isso mesmo, mulher não fazia balé, não. Depois, né, 20 anos após, né, a fundação da Academia Real de Dança, provocou uma importante mudança, pois a leveza e os gestos suaves das mulheres
contrastavam com os gestos mais robustos dos homens. Lembra que eu comentei com vocês que existem movimentos que eram bem específicos masculinos e movimentos bem específicos femininos? A questão é que a gente precisava dessa interpretação feminina para dar mais margem a esse romantismo. Por isso que as mulheres aderiram e entraram nisso. Olha aqui uma imagenzinha de uma bailarina que foi, da leveza dos gestos. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo falando sobre o amor e a dança. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos aí na próxima aula. Um abraço, fique bem.